Olá, seja bem-vindo a uma edição especialíssima do MacCast. Você acompanha a gente aqui, você sabe que a gente tem edições super legais com gente das mais diversas áreas. Esportes, lazer, confessionalidade, negócios, enfim. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial e num lugar super especial. Essa edição está sendo gravada ao vivo, direto do Interfaces da Cultura, sua terceira edição. E nós estamos aqui também com plateia. Posso ouvir essa plateia com... Aê! Muito bem. Estamos aqui com ele, que hoje é o autor de maior proeminência no gênero de True Crime no Brasil, Ulisses Campbell. Obrigado pela sua presença, Ulisses. Boa noite, obrigado, Osmar, pelo convite, obrigado aí, pessoal. Pode aplaudir, gente, eu vi que vocês começaram. A gente vai fazer da seguinte forma, Ulisses, a gente vai bater um papo, e no meio do papo, quem tiver pergunta, o Bernardo, ele vai ficar atento, e aí você dá um toque no Bernardo, e aí você vem para a terceira cadeira, que eu estou chamando aqui, o terceiro lugar. Você vem, faz a sua pergunta, ouve a sua resposta, e depois sai e dá um lugar para outro. Pode ser assim? Pode ser assim, Ulisses? Pode. Ulisses, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória. Eu sei que você é de Belém do Pará. Você nasceu em Belém do Pará, como é que é? Eu nasci em Belém do Pará, me formei na Universidade Federal do Pará e eu comecei a trabalhar em Belém como repórter no jornal O Liberal, na década de 90. No ano de 2000, eu mudei para Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense por 10 anos. No ano de 2010, eu vim aqui para São Paulo. Aí eu voltei para Brasília, trabalhei na revista Veja durante 8 anos. E aí retornei para São Paulo, trabalhei na revista Época e agora estou no jornal O Globo. Toda a minha trajetória, eu sempre ocupei a mesma função dentro de uma redação, a de repórter. Eu nunca fui nada além de repórter. Agora, você nasceu numa família de jornalistas. Você é parente do Osmar Campbell? Sou primo do humorista. Do humorista, né? é. Sim. Entendi. Mas você nasceu numa... Você tem quantos irmãos? Como que era a tua família? Eu tenho 4, nós somos 4, né? Eu tenho 3 irmãos. O meu pai era professor universitário e a minha mãe pedagoga, então não tinha jornalista na minha família. Pelo contrário, meu pai nem queria que eu fizesse jornalismo. Ele dava aula do quê? Meu pai dava aula no curso de engenharia, ele dava aula de exatas, em curso superior de engenharia, mecânica. E aí, em que momento da sua trajetória você falou, puxa vida, eu quero ser jornalista? Quando eu estudei numa escola militar lá em Belém, chamada Tenente Rego Barros, e depois eu fiz o segundo grau, o antigo segundo grau, no ensino médio, no Colégio Objetivo. E aí, quando eu entrei no primeiro ano, tinha um jornalzinho na escola, e aí eu me candidatei para atuar nesse jornal, e aí fiquei lá e gostei do que eu fazia nesse jornal acadêmico, nem era acadêmico, era um jornal bem despojado. E aí eu fiz como meu pai, eu tinha um tio que ele era proprietário no hospital veterinário, um tio não, um primo de um hospital veterinário, aí por influência dele, meu pai sugeriu que eu fizesse medicina veterinária. Aí eu fiz o curso de medicina veterinária, quer dizer, eu fiz 2 anos e simultaneamente eu fiz jornalismo. Aí quando ficou inviável cursar 2 faculdades, eu optei por jornalismo. Tem uma entrevista que você deu que você falou que você começou a ser repórter aos 19 anos. Foi isso? Foi até antes, viu? Que lá em Belém, na época que eu comecei a atuar como repórter, não tinha obrigatoriedade do diploma. Então, porque tinha uma falta muito grande de profissional no mercado. Então, a gente começava estagiando, bastava estar no curso de comunicação, e aí eu entrei como estagiário, acho que eu estava no 2º ano, e aí já me contrataram como profissional. Então, E era já no Liberal? Não, isso era no jornal chamado A Província do Pará. Eu só fazendo uma correção, eu comecei na Província do Pará. É que o jornal foi extinto, eu até esqueço do jornal, mas eu comecei na província. O Liberal só contratava com diploma. Então, quando eu me formei, eu fui para o Jornal Liberal. E você foi para um lado do jornalismo, da reportagem, que era qualquer assunto? Ou você era política, alguma coisa assim? Na época, falando da década de 90,
as editorias eram muito bem definidas. Por exemplo, eu nem fazia crime, eu cobria cidade. Que é aquelas reportagens do cotidiano, a enchente, o buraco na rua. Não era comportamento. Não. Incluía muito raramente comportamento, mas sempre estava ligado à cidade. Então, aí, quando eu fui para o liberal, eu já fui para uma editoria chamada Painel, que tinha política, economia e investigação. Ainda assim, eu não fazia crime. Quando eu fui para o Correio Brasiliense, no ano de 2000, eu trabalhei numa editoria que chamava SEC, que é Saúde, Educação e Ciência. Quando eu fui para a sucursal do Correio Brasiliense em São Paulo, que eu comecei a fazer crime de repercussão. O primeiro deles foi o assassinato da Isabela Nardoni. E aí foi a partir daí que você foi se especializando, ou foi aquela história que você estava na Abril e vamos fazer um livro? Da Suzane, exatamente. Eu nunca fui especializado em crime. Só que aí, com o lançamento dos livros, e os livros acabaram virando sucesso de vendas, e aí as pessoas acabaram acompanhando a minha carreira a partir da publicação dos livros. Então, muita gente pensa que eu sou especializado ou que eu sempre cobri crimes. Mas não, eu vim me especializar em crime mesmo com a publicação do livro da Suzane. E aí, depois, o jornal O Globo montou um blog de true crime e me chamou para assumir. Aí hoje eu só publico no blog matérias sobre crime. Mas, por exemplo, quando eu estava na revista Veja, escrevendo, pesquisando para o livro sobre a Suzane, eu cobria Lava Jato, que era crime, mas era crime de colarinho branco. Não era crime contra a vida, não era crime que envolvesse violência. Entendi. Olha, todo podcast que você vai, eu percebi que você pede um café. Aí eu me antecipei. Você quer um café? Eu aceito. Então vai ser café com açúcar, adoçante ou sem nada? Eu tomo sem nada. Sem nada. Por favor, Bernardo. O Bernardo vai trazer para você numa caneca especial do Mackenzie, para você ficar Muito relaxado e tal. Eu percebo que nos podcasts você gosta de um café. Alguém tem alguma pergunta para o Ulisses? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como você tem bastante cobertura com serial killers e crimes? A cobertura de crime na imprensa, pelo menos, ela é muito especializada. Então, tipo, esse terrorismo, por exemplo, geralmente quem cobre são jornalistas especializados em internacional, mundo. E a minha especialidade ela é mais local mesmo. Eu nem faço crimes fora do Brasil. Todos os que eu pesquisei são aqui crimes de repercussão aqui no Brasil. E eu sempre defendo, em relação ao seu primeiro comentário, que essa cobertura midiática, eu acho ela importante, desde que ela não seja extremamente excessiva ou sensacionalista, porque eu sempre defendi que a história de uma sociedade também é escrita pelos crimes violentos que ela comete. Ulisses, pegando ainda o fio da meada da tua história, conta pra gente aquela história que você estava cobrindo Lava Jato, e aí alguém chegou e falou, olha, você precisa fazer uma biografia, faz do Odebrecht. Quando eu trabalhava na revista Veja, eu cobria Lava Jato aqui em São Paulo, eu ia muito para Curitiba, que era onde eles ficavam presos. E aí, quando a revista ia fazer 50 anos, o Grupo Abril resolveu fazer uma coleção de livros. Cada um seria a biografia de um envolvido na Lava Jato. Então, eles chamaram os jornalistas da redação e me ofereceram a biografia do Marcelo Odebrecht, porque eu cobria muito. Cobria a prisão dele, cobri os crimes que ele cometeu, as denúncias que tinham contra ele. E aí, eu não me senti estimulado em fazer essa biografia.
Eu achava... Eu fazia para a revista por obrigação profissional, mas não era um personagem que me despertava muito interesse além... Porque para fazer um livro, eu pelo menos eu fico meio obcecado pelo personagem. Eu pesquiso tudo, eu vou atrás da infância, fico lendo processos. E eu não consegui esse entusiasmo para fazer o do Marcelo Odebrecht. Como eu estava fazendo uma reportagem sobre a primeira saída da Suzane da cadeia, para aquelas famosas saidinhas, e aí eu ofereci para a revista, no lugar da biografia do Marcelo, eu ofereci a biografia da Suzane e eles aceitaram. Então, o livro da Suzane, ele nasce muito por acaso. E tem aquele lance de você estar numa roda, todo mundo perguntando, bom, então você vai fazer do Marcelo Odebrecht? Você fala, olha, Que teve um fato curioso que o sonho de 10 entre 10 jornalistas que trabalham em redação é ter um livro-reportagem publicado, que dá muito prestígio para o profissional. E eu não tinha nenhum livro publicado, nem nos meus sonhos mais delirantes eu imaginava que eu teria um livro publicado. Então, quando me ofereceram a biografia do Marcelo Odebrecht, já sairia logo de cara como um best-seller, porque ele seria vendido a um preço de custo para os assinantes da revista. E a revista, naquela época, tinha mais de 1,5 milhão de assinantes. Só que aí, o curador da coleção, ele começou meio que tirar um sarro da minha cara, dizendo que os jornalistas da redação estavam se estapeando para ver se pegava uma biografia para eles, e eu estava fazendo pouco caso. Tanto que, quando eu ofereci a biografia da Suzane, ele ficou tão aborrecido que não tinha nada a ver com a coleção Lava Jato, que ele disse que não, que a editora não tinha interesse na biografia da Suzane. Só que aí ele levou para a chefia dele, e a chefia fez uma pesquisa de mercado e descobriram que o livro da Suzane venderia bem mais que o do Marcelo Odebrecht. Então teve esse detalhe curioso. E tem um lance assim que a gente às vezes vê das pessoas que estão começando a carreira, que, não, o escritor ele faz o que ele quer no livro, a capa que ele quiser, do jeito que ele quiser, o assunto que quiser. Conta um pouquinho desse processo de criação, o quanto tem de 4 linhas de regra, a história de que você não podia colocar uma foto na capa da Suzane. Exatamente. Quando o livro da Suzane, ele ia sair pela editora Abril. A editora Abril, ela bancou toda a pesquisa do livro, ainda bancou 2 anos que eu pedi de período sabático para poder finalizar o livro. E aí, a revista Veja, todo mundo sabe, é uma revista muito virulenta, ela é uma revista muito agressiva com esse tipo de... Como ela trata esse tipo de criminoso. Então, ela fez uma capa e um título que condizia com o perfil da revista. Quando a revista, o Grupo Abril, começou a entrar em recuperação judicial, o diretor da redação me chamou e disse, olha, muito provavelmente o teu livro vai ser publicado quando a revista já vai estar em recuperação judicial. Então, o que aconteceria? Eu não seria remunerado pela vendagem do livro. E aí ele sugeriu que eu levasse para uma outra editora que ele já tinha conversado, aqui de São Paulo. E aí eu fui lá, e eles editaram um livro, e eles começaram a fazer uma interferência que fugia um pouco da proposta inicial. Eles disseram que, por uma questão judicial, não teria foto da Suzane na capa do livro, e nem o nome dela no título. E aí eu falei, não, então isso não é o livro que eu estava imaginando. E aí eu levei para uma outra editora, que aliás saiu na Folha de São Paulo, que a editora não ia mais publicar o livro. E aí eu comecei a ser procurado por várias editoras. E aí eu fui conversando com várias editoras, e aí eu usei esta barganha. Olha, se o título do livro for esse, e a capa do livro for essa, eu assino um contrato com vocês. E foi o que aconteceu. Eu fechei com a editora Matrix, eles gostaram muito da foto, né, da capa. Pena que eu não trouxe o livro aqui. Mas aqui, na feira que está acontecendo, tem o teu livro. Então, quem quiser... Ficaria melhor para a pessoa entender, na capa. E aí, a foto da Suzane na capa é um mugshot, que é aquela foto que ela faz quando ela foi fichada pela polícia. E aí, a gente acabou criando uma coleção, uma trilogia, na verdade, de mulheres assassinas, em que a capa é padronizada. É sempre o nome, né? Suzane, Elise Matsunaga e Flor de Lis. E um subtítulo.
Nessa editora, eu me encontrei assim. Então, por exemplo, por eu ter muita experiência com jornalismo, então o título do livro sou eu que dei e eles aceitaram. O Maníaco do Parque foi o único título que eu não consegui emplacar. Mas aí também eu acho que a gente tem que ser maleável, né? Então, tipo, eu consegui emplacar o título da Suzane, que é Suzane, assassina e manipuladora. O da Elise Matsunaga, que é Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. E Flor de Lis, a pastora do diabo. Até aquele chifrezinho sombreado na foto da Flor de Lis, fui eu que sugeri. Eu também sugeri que tivesse elementos na capa do livro que lembrasse alguma informação importante do livro. Aí no da Suzane eu coloquei a prancha de Rorschach. No da Elise Matsunaga eu coloquei a foto da jiboia, o desenho da jiboia, que ela criava uma jiboia em casa. E na Flor de Lis a gente colocou o rosto do Bafomé, que ela cultuava Bafomé. No Maníaco do Parque a gente colocou um crânio, que uma das vítimas foi incinerada. Alguém tem alguma pergunta? Com aquela combinação de vir aqui fazer a pergunta, ok? Então, por favor. Então vem, Ju, vem aqui. E pergunta diretamente para ele com este microfone que eu vou te dar aqui agora. Pronto. Oi, Ulisses, boa noite. Eu me chamo Júlia, sou estudante de jornalismo. E, bom, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu queria saber como que funciona o processo criativo desse tipo de livro. E a segunda pergunta é como que você organiza o storytelling para escrever o livro? Desculpa, eu esqueci teu nome. Júlia. Júlia, obrigado, Júlia, boa noite. Eu fiz curso de roteiro, eu já tinha muitas técnicas de jornalismo, mas eu sempre achei os livros de reportagem um pouco enfadonho, porque eles ficam sempre no mesmo personagem o tempo todo. Eu sempre fui um leitor de biografias, mas são poucas as biografias que eu li com prazer. Então, o que eu fiz? Eu fiz curso de roteiro, porque eu precisava organizar a história de uma maneira diferente dos critérios jornalísticos, ou fazer uma mistura das duas coisas. Então, no curso de roteiro, eu fiz 3 cursos de roteiro, eu aprendi a deixar a história mais envolvente. Então, os meus livros, eles seguem o jornalismo literário, que é bem diferente do jornalismo tradicional, e eu estruturo a história, eu faço o arco que a gente chama da história, eu sei onde essa história começa e onde ela termina, eu faço os subarcos, que são os capítulos, vou separando. Eu sou muito metódico, então todos os meus livros têm 10 capítulos. E cada capítulo tem, em média, entre 40 mil e 50 mil caracteres com espaço. Então eu vou organizando, sabe? Eu faço uma estrutura grande para o livro todo e estruturas menores para cada capítulo. Então, por exemplo, eu tenho um caderno de 10 matérias. E aí cada matéria é um capítulo. Então, se eu me lembrar de alguma coisa, quando essa personagem entra e quando que ela descobre isso, quando que ela faz aquilo, eu vou lá e vou fazendo anotações na matéria correspondente àquele capítulo. Mas assim, eu sempre defendi também que cada um tem o seu método. Esse foi o método que eu desenvolvi, que eu me adaptei. Agora, e você tem uma coisa visível, assim, um painel, que nem a gente vê em filme, alguma coisa assim, ou é nesse caderno mesmo? Eu tenho o caderno, eu tenho em cima do meu escritório, na parede da frente do computador, um quadro de vidro negro que eu uso com giz de gel. Então, por exemplo, se eu estiver escrevendo alguma coisa, eu tiver um insight, me lembrar, eu corro e escrevo lá. Mas ele também é um quadro meio agenda, assim, eu coloco muito a minha memória ela é muito visual. Então, assim, eu uso muito marca-texto, muito post-it, eu ganho muito dos leitores aquele marca-texto de gel, e aquilo no final de um livro, assim, eu consumi mais de 100, para tu ter uma ideia. Júlia, obrigado, viu? Obrigado. Daqui, deixa eu aqui. Ulisses, os seus livros, eles têm muitos detalhes. Mas assim, se você ainda não leu os livros do Ulisses, leia. É muito detalhe mesmo, do tipo o peso, a cor que estava usando aquela. São detalhes. Como é que você organiza a sua pesquisa para que você tenha tantos detalhes assim? Eu trabalhei muito tempo, como eu falei, na revista Veja,
E a revista, o texto de revista, ele é bem diferente do texto de jornal, porque ele é mais amplo e mais detalhista. Então, na revista, eu aprendi a fazer e estar sempre em busca do detalhe. Por exemplo, se eu for te entrevistar para o meu livro e você for um personagem importante, eu vou te observar todo, eu vou ver a roupa que você está vestida, eu vou ver se a sua roupa está amassada ou se não está amassada. Se está usando um cordão, eu vou querer saber se é joia ou se é bijuteria. Eu vou querer saber onde tu fez o teu cabelo. Então, é no detalhe. Às vezes, chega a ser... A busca por esse detalhe chega a ser até obsessiva, sabe? Porque o detalhe é o que dá credibilidade para a informação. Se você disser, olha, a fulana atravessou a rua, foi atropelada e morreu. Essa informação é impactante. Mas se você trouxer o detalhe, qual foi o carro que atropelou, ela estava na faixa de pedestre, qual velocidade o carro estava, como foi esse impacto. Então, o detalhe, ele traz credibilidade e eu acho também que ele leva o leitor muito para próximo, bota dentro da história. Então, essa obsessão do detalhe é durante a entrevista e a pesquisa. E você fazia isso nas suas reportagens que não eram de true crime também? Na revista, sim. Tipo, eu sempre... como eu fui trabalhar na revista Veja, eu estava saindo de um jornal onde o texto é mais enxuto, é mais corrido, é mais sintético. E aí eu comecei a enfrentar uma certa dificuldade para trabalhar em revista, porque eu tinha lá 5 páginas e eu produzia um texto que preenchia 3. E aí o editor lia e dizia, olha, tu precisa colocar gordura no texto. E a gordura é o que é? É o detalhe. Então, por exemplo, se eu estiver descrevendo uma cena, eu tenho que descrever o ambiente como um todo. Eu tinha quando eu estava no Jornal Liberal, eu lembro que eu fiz uma reportagem especial sobre prostituição infantil, e aí eu entreguei um texto que era um texto amplo, que era uma matéria de domingo, de página inteira, mas aí o editor resolveu dar numa página dupla. E aí ele me chamou e eu nunca esqueci isso. Ele falou, olha, agora tu refaz o texto enchendo ele de detalhes. Por exemplo, essa criança aqui está se prostituindo. Tu tem que dizer como é essa criança, tipo, que tipo de roupa ela está vestindo, como que é as características dela. Então eu fiquei sempre com essa orientação na cabeça e levei para tudo. Alguém tem mais uma pergunta? Vem para cá. Quem é esse menino? Vem cá, menino. Você vai dizer o nome, qual o curso que você faz e... Boa noite, Ulisses. Eu sou o Marcos, eu faço publicidade e eu tenho 2 perguntas. A primeira é, qual você considera que é o true crime que mais abalou a sociedade brasileira? E a segunda é, por quê? Marcos, boa noite. Essa pergunta ela é boa, mas eu fico muito no calor do momento. Como eu acabei de fazer o livro do Maníaco, né, eu ainda estou lançando o livro do Maníaco, estou fazendo uma turnê de lançamento, eu fico achando o maníaco. Mas, como ele matou 9 mulheres e a Suzane matou 2, a Elise e a Flor de Lis mataram 1 cada, então eu sempre acho que é um maníaco. Inclusive, eu acho que todas as vezes que não dá para ficar comparando um crime com o outro, qual o pior, qual o mais horrível, porque eu acho que a dor da família da vítima ela é igual. Então, o que eu uso como régua para medir o tamanho do crime, eu uso como régua a sentença. Então, o maníaco do parque ele tem uma sentença de 285 anos. A Flor de Lis tem de 50 anos. A Suzane tem de 39. Os irmãos Cravinhos têm um 39 e um 36. E a Elise Matsunaga tem uma sentença de 19 anos que foi reduzida para 16. Então, eu acho a melhor régua essa, que inclusive é uma régua que ela é determinada pelo tribunal do júri, que é a sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho o maníaco do parque. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Eu queria... Você falou, porque existe assim aquela velha discussão, que até clichê e piegas, de mas está glamourizando o crime, não sei o quê, né? Mas em uma das suas entrevistas você diz
que, na sua opinião, isso não pode morrer, e também deveríamos fazer como nos Estados Unidos, que se estuda a psicologia daquele crime para que... Então, me explica um pouquinho isso aí. Eu acho essa opinião de que livro, série glamoriza crime, eu acho um equívoco, assim, um grande equívoco. O meu livro, vou usar como exemplo o Maníaco do Parque, ele está longe de glamorizar o Francisco. Eu acho que falar dele, colocar ele na mídia, colocar na capa do livro, numa série, num documentário, está longe de glamorizar. Eu acho que não tem a menor possibilidade de dizer o que ele fez tem algum tipo de glamour em cima dele. Até mesmo da Suzane, eu não acho. O livro do Maníaco do Parque, quem tiver a oportunidade de ler o livro do Maníaco do Parque, vai descobrir que todos os sinais que o Francisco deu durante a infância e durante a adolescência, de que ele se tornaria esse monstro que ele se tornou, e esses sinais foram negligenciados na escola, pela família. Então é disso que o livro fala, a importância de um livro-reportagem sobre a biografia de um assassino serial. É isso, a gente tem que lançar um outro olhar sobre a história e não chegar com esse olhar enviesado de que está glamorizando, está dando espaço, está dando palco, está dando mídia. Eu acho um argumento muito pequeno. Esse argumento é muito maior com a Suzane, porque a Suzane ela rende notícia, ela rende mídia, mesmo cumprindo a pena em liberdade. Suzane teve um filho, Suzane se casou, Suzane fez concurso público. Nos Estados Unidos, essa cultura ela é maior, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura tão disseminada. Agora mesmo está bombando a história dos irmãos lá, Menendez. Que inclusive, exatamente. Então, assim, até esse olhar que se tem sobre esses assassinos, de que eles estão sendo colocados num lugar muito nobre, eu acho que isso é mais um reflexo da sociedade. Então, é mais um outro elemento. Não tem como a gente ir contra que o brasileiro ele tem interesse no true crime. As pessoas elas querem saber. Eu estava até conversando ontem com um psicanalista que ele falou que esse interesse que as pessoas têm pelo true crime vem muito do fascínio que as pessoas têm pela morte. E então, como as pessoas sabem que um dia elas vão morrer, elas transformam esse fascínio no consumo desse tipo de literatura, de filme. Mas a minha opinião sobre essa dita glamorização é isso. E como que você acha que escalou? Porque a questão de crimes ou de a mídia contando crimes, ela era meio até popularesca. Gil Gomes, o Homem do Sapato Branco, tinha, né, nas rádios AM isso. E aí agora no 2024, parece que deu uma... reviveu isso aí. Eu acho que, por exemplo, quando eu trabalhava na década de 90 em jornal, lá em Belém, os jornais, todos eles tinham uma editoria específica chamada de polícia, em que cobria os crimes de maneira visceral. Aqui em São Paulo tinha inclusive jornais especializados. Notícias populares, né? Notícias populares, Jornal da Tarde, tinham jornais que, com o tempo, esse tipo de cobertura, ela foi caindo em desuso, assim, tipo, o próprio leitor começou a rejeitar. Os programas policiais, eles têm, mas eles têm hoje de uma maneira mais branda, não como antigamente, que a gente via cadáver na televisão. Mas eu sempre defendo que isso é o comportamento de quem está do lado de lá. Por exemplo, se tem um programa sensacionalista fazendo sucesso, é porque tem gente consumindo. Então, não é o programa que dita o comportamento do telespectador, é o contrário, né? Eu trabalhava no Correio Brasiliense, no jornal fazia no final do dia uma pesquisa com os leitores para saber qual matéria eles tinham gostado mais, que era para pautar o jornal do dia seguinte. Então, é sempre isso, assim, os veículos, eles são o espelho de quem está assistindo. Mais perguntas aqui? Quem é B? Você? Vem aqui, por favor. Fala seu nome e qual o curso que você faz. Olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu estou no primeiro semestre de jornalismo.
E uma pergunta que eu tenho, seguindo um pouco a última que teve, é qual que dos crimes que você já cobriu, que você já escreveu, que mais marcou você pessoalmente e por quê? Bianca, obrigado pela pergunta. Os meus livros, eles biografam assassinos, mas eu acho que parte do sucesso que esses livros fazem vem muito das histórias paralelas, que são histórias que não são do personagem biografado. Porque a biografia, ela vai no entorno, né? Se eu fizer a sua biografia, vem junto, em órbita, a biografia da sua melhor amiga, da sua mãe, seu namorado. Então, no livro da Elise Matsunaga, que é um livro sobre prostituição, tem a história de uma garota de programa chamada Penélope, que ela me marcou muito, porque eu fiz a pesquisa durante a pandemia, e aí eu fiz uma entrevista com ela, e um ano depois eu fui ouvir a entrevista que estava gravada, e quando eu fui procurá-la, porque tinha um determinado, que vai muito no detalhe, né? Ela estava me contando que ela tinha saído com um cliente num hotel de luxo, e ela tinha pedido uma bebida. E aí, quando ela vai dizer a bebida, vai dizer, na verdade, o rótulo da bebida, passa uma moto e eu não consigo ouvir. E aí, em busca desse detalhe, eu entrei em contato com ela. E aí ela não respondeu o WhatsApp. E aí eu procurei pela amiga dela que me indicou essa garota chamada Penélope. E aí eu falei, eu estou tentando falar com a Penélope e não consigo. Aí ela falou, tu não sabia, ela se matou. E aí eu levei um susto, porque, enfim, né, é algo chocante. Aí eu fui procurar pela mãe dela, para saber, né, o que tinha acontecido. E aí a mãe dela estava super comovida, tinha que fazer mais ou menos 6 meses que tinha acontecido. E aí a mãe dela me deu o diário dela, que era para eu contar no livro parte da vida dela. E eu fiquei muito emocionado, porque no diário dela, ela tinha uma depressão profunda, e ela dizia no diário dela que alguns momentos que ela tinha de alegria no dia era quando ela ia dar entrevista para mim. Tanto que às vezes eu passava a tarde toda e eu via que ela falava muito, ela botava muita coisa para fora. E o livro da Elise Matsunaga traz a história dela completa. Então isso me marcou muito. Obrigada. Obrigado, Bianca. Ulisses, por que é que você diz que acha melhor quando o biografado não quer dar a sua versão? Essa biografia, que ela é feita no entorno, ela começou com Gay Talese fazendo o perfil do Frank Sinatra. Para quem não conhece, é uma história bem interessante. O jornal pediu para ele fazer um perfil do Frank Sinatra. Nessa época, só se fazia perfil entrevistando a própria pessoa, ou seja, o olhar da pessoa sobre ela mesma. Então, tudo que eu tenho a falar de mim. Cheio de filtro, né? Óbvio, né? Que aí a pessoa só vai contar as coisas que ela tem interesse que o público saiba. E aí esse repórter, ele ia atrás do Frank Sinatra e o agente dele sempre dizia, olha, o Frank Sinatra está gripado, ele não vai poder dar entrevista para você, vem na semana que vem. E aí o repórter voltava na semana que vem e ele, olha, ele não melhorou da gripe, ele continua gripado, vem na semana que vem. E aí ele ia de novo, olha, a gripe não passou. Só que aí ele foi ver um jornal, ele estava fazendo um show numa outra cidade. E o cara falou, não, ele está me enganando, né? Ele não quer dar entrevista. Aí ele voltou para a redação e disse, olha, o Frank Sinatra não vai dar entrevista. Ele falou, não, então a gente quer o perfil dele, você vai agora entrevistar todo mundo que conhece o Frank Sinatra. Quando eu falo entorno para compor um perfil, a namorada, a ex-namorada, os amigos, os inimigos, a professora, os colegas de classe, que aí é o olhar das pessoas sobre ele. E aí ele fez um perfil enorme, que virou até um livro depois, que se chama Frank Sinatra está gripado. Então, por conta ele inaugurou esse tipo de perfil, que a gente chama o perfil do entorno. E aí eu sempre acho mais interessante. Jornalisticamente, eu tenho obrigação profissional de procurar todos os biografados. Eu procurei a Suzane, a Elise, a Flor de Lis e o Francisco de Assis. Nenhum deles quis participar. A única que topou participar depois que o livro estava publicado foi a Flor de Lis. Ela me mandou uma carta dizendo que queria... Aí eu fiz uma entrevista com ela e aí eu coloquei essa entrevista na edição ampliada e revisada do livro dela que compõe o box Mulheres Assassinas. Inclusive, a negativa da Suzane foi fundamental
Foi a partir da negativa dela, foi fundamental para o sucesso do primeiro livro, né? Conta essa história pra gente. Não a negativa dela especificamente, a reação que ela teve ao livro, né? A Suzane é a que eu mais tive contato, né? Porque a Suzane, quando ela teve várias saidinhas, para quem não sabe, a saidinha, quando o preso está no regime semiaberto, ele sai 5 vezes por ano e cada saída dessa ele passa 7 dias fora da cadeia. E aí todas as vezes que tinha uma saidinha da Suzane, quando a porta da penitenciária abria, a primeira cara que ela encontrava era a minha. Então aí eu ficava, olha, eu estou fazendo o livro, estou fazendo a reportagem. Ela viajava para Angatuba, onde ela morava, eu viajava atrás dela. E aí numa das vezes, ela me falou que ela não ia participar porque ela tinha tido experiências traumatizantes com jornalistas, que é aquela famosa entrevista que ela dá no Fantástico, que é aquele vaza, aquele microfone e tal. E aí, num outro encontro, ela disse que ela toparia fazer fotos para o livro se no livro eu não abordasse nenhuma questão religiosa sobre a vida dela, que era uma parte bem interessante do livro, porque ela entra católica, ela vira evangélica, ela flerta com o espiritismo dentro da cadeia, ela não queria. E aí eu não aceitei esse tipo de concessão. Eu falei, não, então se essa é uma condição para você colaborar, eu prefiro que você não colabore. Quando o livro estava rodando na gráfica, estava, acho que edição, revisão, indo para a gráfica, eu dei uma entrevista no UOL para falar sobre o livro. Na verdade, que ainda tem outro detalhe, não adianta você lançar um livro bom no Brasil, ou qualquer livro no Brasil, e as pessoas não saberem que esse livro existe. A gente depende das resenhas, das matérias que fazem, dos podcasts para ir lá, porque preciso divulgar o livro. E aí eu tinha um amigo que ele tinha trabalhado na Veja e estava trabalhando no UOL. E eu mandei uma mensagem para ele, tem como tu dar uma nota sobre o meu livro aí? Ele falou, eu vou fazer uma entrevista com você e publico. Beleza. E aí nessa entrevista eu falo que parte do livro era composto pelo processo de execução penal da Suzane, onde estão os laudos psicológicos, que é aqueles que os psiquiatras fazem com ela, e esses laudos eles têm sigilo profissional, que são laudos de terapia. E o próprio processo de execução penal dela estava sob sigilo. Com base nessa entrevista, a Suzane entrou na justiça dizendo que eu tinha violado sigilos processuais, e aí ela conseguiu uma decisão que impediu que o livro fosse publicado. E ela, inclusive, ganhou na segunda instância. Só que aí... E tinha danos morais também, não tinha? Tinha danos morais. Não, que é uma coisa mais ridícula, né? Um dos juízes lá até escreveu numa sentença que liberou o livro que é impossível causar dano na moral de uma pessoa que já foi exposta na mídia porque mandou matar os pais, né? Não existe mais moral nenhuma. Mas, enfim, aí o STF liberou o livro, só que aí o que aconteceu? Quando a Suzane conseguiu deixar... O livro ficou bloqueado por 37 dias. Eu nem acreditava mais que esse livro seria publicado, porque ela ganhou na segunda instância. E é difícil reverter decisão de segunda instância. E aí, a Folha de São Paulo, uma jornalista, me pediu o livro. Tu pode passar os originais? Eu quero dar uma lida nesse livro. Aí eu mandei para ela, já achava que o livro não ia sair mesmo. E aí ela fez uma matéria enorme no jornal, que era assim, Folha lê o livro que Suzane não quer que você leia. E aí ficou lá quase o livro todo publicado. Nossa, a melhor chamada. E a partir dali, de uma semana depois, o STF liberou o livro, e aí o livro já não precisava mais de publicidade nenhuma. A Suzane acabou se tornando a maior garota propaganda que o livro poderia ter. Você tem o número de quantos livros você vendeu só da Suzane? Não? Eu não tenho números, mas os 3 são best-sellers, ou seja, eles... Semanas e semanas na lista dos mais vendidos. A Suzane é o que mais vendeu. O Maníaco do Parque já passou dela, porque... mexe muito com o imaginário. A Elise Matsunaga é o 3º mais vendido, e a Flor de Lis está próxima da Elise. Mas eu não tenho reclamação nenhuma, os 3 livros vendem bem. Ulisses, você já foi ameaçado de morte? Não, eu nunca recebi qualquer tipo de ameaça, nem de morte, nem de lesão corporal. Esse tipo de trabalho, principalmente no livro sobre a Suzane, eu tive muito contato com
as pessoas que estão cumprindo pena nas penitenciárias, não só em Tremembé, mas em todas as penitenciárias por onde a Suzane passou. As pessoas, elas gostam muito do meu trabalho. A maioria das pessoas que são retratadas, estou falando de criminosos, elas gostam de ter a história contada no livro. Eu sempre tive feedback positivo dessas pessoas, porque apesar dessas pessoas serem criminosas, eu as trato com bastante respeito. Então, isso faz com que eles tenham uma certa admiração pelo meu trabalho. Mas também eu não tenho envolvimento pessoal. Por exemplo, eu tenho um telefone que eu uso o WhatsApp só para trabalho, então essas pessoas não estão ao meu alcance pessoal. E eu queria também saber se algum valor da venda do livro vai para eles. Não, no Brasil, as biografias não autorizadas, elas não precisam nem de autorização do biografado e eles não têm direito a qualquer valor na venda dos livros, nem de série, nem de documentário, de nada. Agora, por exemplo, a série da Elise Matsunaga no Netflix, ela recebeu. Ela recebeu, mas, por incrível que pareça, a etiqueta que está nesse programa, que a Elise Matsunaga era uma vez um crime, está como minissérie. Então, ele vai para o balaio de entretenimento. E aí eles podem cobrar, né? Tipo, ela cobra para poder participar, né? Que ela filma, ela tem. Mas o meu tipo de trabalho independe dela. Tudo que eu escrevo sobre ela, eu peguei no processo e com entrevistas que eu fiz por fora. Então, não tem nem um mecanismo, nem um motivo para ter uma remuneração para ela. Agora, um documentário é outra coisa. Você pode chamar a Suzane para sentar aqui e para você entrevistar, mas ela vai te cobrar um cachê e você paga se quiser, se achar que deve. Você estava respondendo a primeira pergunta ali e me veio à cabeça o seguinte. Você acha que, de alguma forma, ser biografado assegura a vida deles? Eu não entendi, desculpa. É assim, por exemplo, você pega a Suzane. Você fala assim, Assegura no sentido assim, quanto mais eu tiver em destaque, em mídia, em biografia, mais seguro eu fico para se alguém quiser me matar, alguma coisa assim? Você acha que passa isso na cabeça deles? Não, porque tu parte do pressuposto de que essas pessoas estão correndo risco de morte, né? Mas não, elas estão presas. Aí eu acho que não. O que eu sei que é uma consequência real é que livros, documentário, minissérie, emprestam mais respeito ao criminoso. Por exemplo, a Suzane, dentro da penitenciária, batia no peito e dizia, eu tenho um livro. Então, ela vira muito essa presa famosa e de respeito, muito em função disso, mas eu acho uma visão equivocada, né? Eu me lembrei de um fato que você contou sobre uma rebelião, e aí queriam matar o Francisco de Assis, e o PCC falou, não. Isso, foi uma rebelião que teve em 2000, na penitenciária, na Casa de Custódia de Taubaté. É uma rebelião que foi bem marcante, e o Pedrinho Matador falou dentro da cadeia que ia aproveitar essa rebelião para assassinar o Francisco, porque como ele tinha estuprado mulheres, tem um código dentro das penitenciárias que esse tipo de crime não é perdoado, que ele teria que morrer. Só que aí o Marcola chamou o Pedrinho Matador e falou para ele, olha, se você matar o patinador, quem vai ser assassinado é você. Porque quando o PCC faz rebelião, ele quer que a facção tenha visibilidade na mídia. E se o Pedrinho matasse o Francisco dentro da cadeia, a rebelião ia ser ofuscada pela morte do Francisco. A mídia só ia ter interesse na morte do Francisco e não mais na rebelião. Até porque ele estava a caminho do julgamento, ele estava com o tribunal do júri marcado. Aí o Pedrinho Matador, obviamente temendo o Marcola, que era o líder da rebelião, resolve não matá-lo e ele acaba fazendo um grupo de outros presos que fazem um estupro coletivo no Francisco. Nossa, não matou, mas matou, né? Vou fazer mais duas perguntas só.
Quem é você? Vem cá. É você? É. Fala o nome, o curso. Licença Ulisses, meu nome é Marcelo, faço curso de jornalismo. Ulisses, eu vi que em umas perguntas anteriormente você citou a questão de você investigar a vida da pessoa que você vai entrevistar, vasculhando a infância e tudo mais. Eu anotei aqui que recentemente, essa semana, houve o caso do menino que invadiu a clínica veterinária e matou 23 animais. É possível afirmar que na infância a gente já consegue diagnosticar esses casos de patologia da psicopatia e pode ser tratado? Sim, Marcelo, o livro do Francisco de Assis, ele deixa muito claro que, inclusive, um dos sinais que ele deu na infância era maltrato aos animais. Quando ele era adolescente, na verdade ele não era adolescente, ele já tinha 19 anos. Ele e um outro amigo, ele trabalhou no matadouro, no frigorífico, justamente na função de marreteiro, que é aquele profissional que abate o boi com marteladas na cabeça. E aí ele vem com um amigo aqui para São Paulo, que isso era em São José do Rio Preto, e eles leem na Folha de São Paulo uma reportagem que dizia que alguns animais, aqueles animais, cavalos que puxavam carroça na cidade, quando eles não serviam mais para puxar a carroça, eles eram abandonados num descampado. E esses animais ficavam lá. O Francisco e esse amigo, que chama Sandrinho, eles vão numa loja de material de produtos agrícolas, compram aquela marreta que eles usavam, que hoje em dia não é mais assim, usavam para abater o gado, e eles vão para esse descampado para executar esses animais, esses cavalos. Então, essa é uma coisa extremamente violenta, é de um sadismo assim indescritível, e isso não é nem um sinal, é um sinal claro, assim, um sinal explícito, que eu acho que se equipara a essa criança que invadiu a clínica veterinária e matou animais. Eu conversei para o livro da Suzane, com uma psicóloga aqui em São Paulo, que ela é especializada em violência infantil, e ela defende isso também, que um dos primeiros sinais que a criança dá de que ela vai ser um adulto violento é maltrato a animal. Obrigado. Viu, Marcelo? Tem o pessoal lá atrás, vem cá. Fala o nome, número, série. Deixa eu ligar para você, desculpa. Tá aqui. Boa noite, eu sou a Milena, sou do curso de Ciências Biológicas. E eu já li o livro da Elise e o livro da Suzane, e uma coisa que realmente me chamou mais atenção foi as histórias paralelas, né? E eu queria saber o que te fez tomar essa decisão de preencher o livro com tanto detalhe de pessoas que não estão na mídia, né? É aquilo que eu falei no início, Milena, de que eu já era um leitor de biografias, e uma coisa que me cansava muito nas biografias é sempre o biografado estar em todas as páginas. E eu acho que, às vezes, a gente precisa de um pouco de arejar um pouco a leitura saindo do biografado. E também eu acho que a história da pessoa ela é contada a partir do momento das companhias, né, de quem está junto delas. E isso nasceu muito sem querer. Quando eu procurei a Suzane, que a Suzane disse que não ia participar do livro, eu fui atrás das colegas de cela na cadeia, na penitenciária. E aí eu, conversando com essas mulheres, eu vi que elas tinham histórias mais interessantes, inclusive, do que a própria história da Suzane. E aí também vem uma outra questão que ela é 100% jornalística, que é a novidade, né? Todo mundo sabe o que a Suzane fez, todo mundo sabe que ela foi condenada, todo mundo sabe quem são os irmãos Cravinhos, todo mundo sabe o que eles fizeram. Então, eu quis trazer para o livro informações além do que todo mundo sabe. E aí eu fui na história das mulheres, que, aliás, ainda tem um outro detalhe. Em termos de violência, de crime, o crime da Suzane, por incrível que pareça, chega a ser fichinha perto do que o que as outras mulheres que cumpriram pena fizeram
e que estão presos em Tremembé. Então, é mais ou menos isso. Como você mesmo disse, que gostou das histórias paralelas, tanto que você lembra, e eu acho que acabou também virando um pouco a minha marca registrada nos meus livros. Obrigado, viu? Vou fazer só mais uma. Vem aqui, por favor. Você mesmo, é. Isso? Você levantou, não foi? A mão? Fala. Sou vesgo. Oi, boa noite. Eu me chamo Maria Clara, eu faço jornalismo também. Você falou um pouco sobre o negócio da glamorização das histórias e tal. E depois você veio também falou que, por exemplo, na cadeia a Suzane fala, eu tenho um livro, você tem o quê? E eu queria saber, tipo, que cuidados que vocês que documentam esses crimes assim têm pra não fazer essa glamorização, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, muitas pessoas que cometem esses crimes hediondos têm muitos fãs por algum motivo. E que cuidados que vocês tomam, tipo, ao escrever seus livros, por exemplo, para não parecer que você está dando palco para uma pessoa dessa, sabe? Maria Clara, né? Obrigado. Maria Clara, sim, eu sou jornalista. Como jornalista, eu sou um olhar. Eu não estou ali para interferir em nada. Se a Suzane tem fãs, eu não tenho obrigação profissional de impedir que ela tenha. A minha obrigação é te informar, olha, a Suzane tem fãs. Eu posso estudar. Por que a Suzane tem fãs? O que passa pela cabeça, ou até o slogan do Globo Repórter, de onde eles vêm, quem eles são, para onde eles vão, o que eles comem. A minha obrigação como jornalista é isso. Se a Suzane fica famosa pelo crime que ela cometeu, porque a sociedade foi informada, ou ela fica famosa porque ela é considerada uma mulher bonita, porque ela dentro daquele microcosmo que é uma cadeia, ela se destaca porque ela é branca, ela é loura, a maioria da população carcerária é preta. Então isso é um fato que eu tenho que contar. Eu não posso só negar essa informação de que a Suzane tem fã por achar que isso está errado. Se eu não noticiar que a Suzane tem fãs, eu estou sabotando uma informação. Então é isso. O meu cuidado que eu tenho eu tenho que me ater aos fatos e descrever exatamente como eles são. Olha, a Suzane tem fãs, ela tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, os fãs fizeram uma caravana do Nordeste para passar o Natal com ela, eu só conto isso, sem fazer juízo de valor nenhum, porque eu volto a repetir. Isso é um espelho da sociedade. As pessoas que são fãs da Suzane, elas estão respirando o mesmo ar que você respira. Então, eu não tenho que tratar de diferente. Eles não estão vindo de outro planeta, eles estão aqui. E esse fenômeno de que não só a Suzane, a Elise Matsunaga, inclusive, tem muito mais fãs que a Suzane, só que os fãs da Elise Matsunaga são mais discretos. A Flor de Lis, ela já está montando um núcleo religioso dentro da penitenciária, com base em fiéis que ela está pastorando dentro da cadeia. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. E, no Brasil, eu te diria que isso ainda acontece numa escala bem menor, porque o Ted Bundy tem milhares e milhares e milhares de fãs. Espero ter respondido, que é bem polêmico isso. Obrigada. Obrigado, Maria Clara. Ulisses, quando você terminava um dia, sei lá, pesquisando ou lendo coisas muito escabrosas dos crimes, qual exercício que você faz ou fazia para ter esse olhar retirado e poder sentar, comer uma macarronada, tomar uma cerveja, sem estar com isso tão afetando a tua vida? Pelo fato de eu sempre trabalhar como jornalista, como repórter há quase 30 anos, eu acho que eu criei um certo distanciamento com o tempo. Por exemplo, eu lembro que eu fiz uma reportagem muito tempo atrás sobre eu fui cobrir uma enchente, tinha um bairro todo debaixo d'água, e eu cheguei lá e fiquei assim muito comovido com a quantidade de famílias que tinham perdido tudo, que estavam sem comer, que não estavam só com a roupa do corpo. E aí eu fui para a redação, escrevi a matéria como ela tinha que ser feita. E aí, não mentira, eu nem fui para a redação, eu estava apurando a reportagem, eu larguei tudo, fui num supermercado, comprei uma cesta básica, fui em algum lugar, comprei umas roupas, dei para a família que mais eu estava tendo acesso ali. Eu cheguei atrasado na redação por conta disso. E aí eu falei, não, eu parei o trabalho porque fui fazer isso.
porque eu estava comovido, Afetado, né? afetado emocionalmente. E aí o meu chefe, na época, me chamou lá na sala dele e disse, olha, você não pode fazer isso. A tua função lá não é essa. A sua função lá é olhar o que está acontecendo e colocar aqui na página do jornal para que todo mundo saiba. E aí eu fui meio que... isso pode ser o maior absurdo, mas ele está completamente certo. A gente não pode interferir. A gente tem que fazer uma matéria para despertar essa compaixão que eu tive nas outras pessoas, nas entidades, no governo, nas ONGs. E aí eu sempre fui levando esses ensinamentos para a minha vida profissional. Por exemplo, é pesado entrevistar uma mulher que matou o próprio filho? É. Mas aí, se eu ficar me comovendo, se eu não criar mecanismo para me manter distante emocionalmente, aí eu não vou conseguir nem ter vida, né? Porque eu acho que é muito parecido com o mecanismo que os médicos têm, os profissionais de saúde. Imagina um profissional que trabalha numa ambulância do SAMU. Imagina um profissional que trabalha numa UTI infantil. Quantas encontro com família ele tem no dia para dizer que a criança morreu? E se ele levar isso para casa? Porque fora essas emoções que o trabalho desperta, eu tenho as minhas próprias emoções, como qualquer pessoa tem. Então eu tenho que cuidar das minhas próprias emoções e não das emoções que o trabalho está me trazendo. E como foi para você de bastidores, que o trabalho do repórter é muito bastidor, você agora está virando uma estrela, vamos dizer assim. Por exemplo, já tem uma página de fãs do Ulisses Campbell no Instagram, não sei se você sabe, eu vi isso hoje. Como é que é para você isso? Você, do bastidor, está indo para frente da câmera? Eu não estou vivendo isso, não. Sabe, eu sei que tem essa página, mas eu não vivo isso. Eu vivo muito no meu trabalho. O meu trabalho é de muita ralação, é glamour zero. Tipo, é legal estar no lançamento de livro, autografando, é legal, mas eu fui para Belém agora, eu autografei 300 livros, saí com uma dor aqui tipo assim, é muito gratificante, mas eu não vivo. Por exemplo, eu estou lançando um livro, mas ao mesmo tempo eu já estou na pesquisa de outro livro. Eu tenho um blog de True Crime no jornal o Globo, que eu tenho que alimentar toda semana. Vai ser publicado lá uma história sensacional de uma lenda urbana lá em Belém, de uma moça chamada Josefina Conte, que ela morreu em 1930, foi enterrada no cemitério, e tem uma lenda urbana de que ela sai do cemitério no dia do aniversário dela e pega um táxi e passeia pelas ruas de Belém. Então é isso, eu estou sempre trabalhando e é um trabalho de muita ralação. Então eu não consigo viver esse glamour todo. E para esses estudantes que estão aqui fazendo jornalismo, de repente, poxa, queria partir para esse gênero, ou queria fazer uma jornada que eu pudesse amanhã poder escrever livro e tal, o que você dá de dica? Essa geração, eu sempre falo que é uma geração que ela lê muito pouco, porque é uma geração que ela está ficando adulta, ou ficou adulta na época das redes sociais, onde só se tem o hábito ali de ler poucas linhas, de ler o que nem sempre é verdade, porque a rede social acabou virando um balaio de fake news. Eu sempre defendo ler os clássicos. O meu despertar para a leitura foi a série Vagalume, que eu li ela inteirinha quando eu era adolescente. Eu estudei numa escola militar, e uma das coisas que tinha na escola militar, que hoje inclusive é muito criticado, que era a leitura obrigatória. A gente era obrigado a ler 3 livros por semestre, e foi ali que eu despertei para a leitura, para a escrita. Então eu acho que eu sempre aconselho isso, assim, consuma as redes sociais, mas nunca deixe de estar lendo um livro. Seja um livro de romance, seja de true crime, seja um clássico, seja uma autoajuda, inclusive é a leitura de livro que nos ensina a escrever corretamente. Eu recebo umas mensagens de jovens que eu não consigo entender o que eles estão querendo me dizer, porque eles não conseguem escrever nem o sujeito e o predicado. Então eu vejo que isso é muito em função do vício que se tem em rede social.
Então, não é todo mundo, lógico, né? Mas eu percebo que é a maioria. Muito bem. Gente, queria incentivar você que está aqui presente. Nós temos os 3 primeiros livros do Ulisses aqui na feira. O da Suzane, que ele falou da capa, né? Aqui, da Elise e também da Flor de Lis. E ele está lançando o Maníaco do Parque. Quer falar um pouquinho sobre esse lançamento? O Maníaco do Parque, eu estou super feliz. O Maníaco do Parque ele é o 7º livro mais vendido do país, na categoria de não ficção. Ele foi lançado agora em setembro, ele teve assim, um forte apelo comercial, eu fico muito feliz, porque tudo que um leitor quer, que um escritor quer é ser lido. Eu acho um livro importante para a gente entender como se constrói uma personalidade assassina, como a negligência familiar contribui para que uma criança entre numa clínica veterinária e mate 23 animais. Eu acho muito importante também o livro do Maníaco do Parque para identificar como as mulheres devem se proteger desse tipo de estuprador, de abusador. Como a mulher foi também negligenciada, porque é incrível como o Maníaco do Parque poderia ter sido detido muito antes dele matar as 9 mulheres. E também eu acho importante para a gente entender como é a natureza humana, que ninguém é bom e mal. Eu acho que todo mundo tem as 2 coisas juntas. Uhum. Queria te dar um presente em nome do Mackenzie. Esse aqui é um kit que a gente dá para os nossos convidados. Então, esse aqui é um para sempre mackenzista. Aqui você tem a caneca que você tomou o café e mais algumas coisinhas, alguns presentinhos. Obrigado. Então, obrigado pela sua presença. Ulisses, é muito bom ter você aqui. Foi muito bom o nosso papo. Você gostou? Você curtiu? Então, dá uma palma bem legal para ele aí. Muito obrigado. Queria agradecer o coordenador do curso de jornalismo, o professor Paulo Ranieri, que está aqui com a gente e que trouxe essas turmas para cá. Obrigado, Paulo, obrigado pelo seu apoio de sempre. E você que está aí, eu queria te agradecer por ter ficado até aqui. Curta, compartilhe e conta para todo mundo que no Mackenzie tem um streaming, que é o MacPlay, que você pode baixar em qualquer gadget que você tiver na tua casa. Pode ser tablet, iPhone, Smart TV, enfim. E é no MacPlay que você vai poder assistir aqui essa e outras entrevistas tão legais como esta. Então, fica bem, até a próxima.